Fala rapaziada, Matheus Cipriano aqui, sejam bem-vindos ao meu canal e a pedido de um inscrito meu aqui do YouTube e seguidor do Instagram também, e também amigo de infância, ele pediu para que eu sintetizasse um vídeo para montar uma carteira de investimentos se eu estivesse começando hoje do zero. Vou começar a investir hoje, o que eu faria? Então vai ser um vídeo de um compilado de tudo que eu já apresentei aqui no canal, desde a análise individual de ações até títulos públicos, Bitcoin. Vai ser um vídeo que vai sintetizar tudo isso em apenas um vídeo. E eu tô pensando aqui que esse vai ser um vídeo que eu vou lançar todos os anos. Então a primeira coisa que você precisa fazer é ter um patrimônio. 100 reais, 200 reais, 300, 500, 1000, 10 mil. Eu vou escolher um patrimônio de 10 mil aqui porque é um sintetizado de tudo o que eu já falei aqui. É um patrimônio que eu acho que não é muito alto e dá para começar. Então 10 mil reais. Só que antes da gente continuar, eu quero pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever nesse canal, porque isso daqui não vai ser atingido sozinho. Precisamos de atingir essa meta e eu preciso da sua ajuda para isso. E o primeiro investimento que eu faria seria um investimento de 10% do meu patrimônio em títulos pós-fixado, Tesouro Selic, por exemplo. Como eu moro na Inglaterra, o meu patrimônio é em Libra, tá? Eu tô falando aqui de 1000 libras. E esses 10% do meu patrimônio seria colocado em títulos públicos do governo ou de empresas de curto prazo, de um ano. Poderia ter uma variação negativa, mas seria uma variação muito baixa. Então eu colocaria 10% do meu patrimônio em pós-fixado, basicamente. E o restante da minha carteira, além desses 10%, seria para aumento de patrimônio, tá? Aumentar meu patrimônio ao longo do tempo. Eu não quero receber renda agora, eu quero receber renda no futuro. Então, todos os meus ativos daqui para frente vai ser para aumento de patrimônio. E 20% desses 10 mil libras que eu vou ter, ou 10 mil reais, seria destinado para títulos pré-fixados. E eu considero isso daqui como uma renda variável, não renda fixa. Por quê? Porque eu não quero escolher um título para segurar ele até o prazo de vencimento. Eu quero ganhar dinheiro com a variação no preço desse título. E por que eu estou escolhendo 20% aqui? Os Estados Unidos já subiu muito a taxa de juros e agora a tendência é que ele possa subir um pouquinho mais, mas que não vai para 6, 7, 8%. A tendência é que fique num patamar alto por um tempo e depois diminua. Então o preço dos títulos está extremamente barato. E quando o Banco Central americano começar a reduzir os juros, o preço desses títulos vai se valorizar de forma muito significativa. Então eu colocaria 20% do meu patrimônio nesses títulos pré-fixados para ganhar dinheiro com a marcação a mercado, tá? E aí seria 70% desse patrimônio de 2 mil libras ou 1.300 libras nos Estados Unidos e também 700 libras no Brasil, né? Para ganhar dinheiro com títulos públicos brasileiros. Eu quero pedir desculpas porque eu tô falando de valores em libra, mas entenda isso como real. Eu falo em libras porque eu moro na Inglaterra. Então toda vez que eu falar aqui 10 mil ou 9 mil ou 1000, você vai entender isso como uma unidade monetária. Real, libra, dólar, o que quer que seja, a sua própria moeda. Entendidos? Agora vem a parte interessante, né? 60% do meu patrimônio estaria em empresas, ações, stocks. Tanto ações internacionais nos Estados Unidos, na Inglaterra, quanto no Brasil. Eu escolheria as melhores ações segundo o meu ponto de vista de cada país, né? As melhores ações em questão de custo de oportunidade. Se eu achasse que os Estados Unidos está mais interessante, a minha posição no mercado americano seria mais interessante. Se fosse o mercado da Inglaterra, seria aqui na Inglaterra, ou no Brasil, seria no Brasil. Então, basicamente, eu investiria nesses 3 países, né? Que é o que eu faço na minha carteira particular. E por que grande parte do meu patrimônio está em ações? Porque, cara, as ações são os melhores investimentos que qualquer pessoa pode fazer em toda a sua vida. Ações são empresas. Empresas reajustam o preço, empresas crescem, geram mais receita, geram mais lucro, criam novos produtos, conquistam mais clientes, clientes falam bem daquela marca. Então, cara, investimento em empresas é o melhor investimento que qualquer pessoa pode fazer na sua vida e é muito mais seguro do que investir em títulos públicos. Vocês precisam entender isso. O problema é que não adianta você comprar um monte de merda achando que você vai ganhar dinheiro no longo prazo. Você precisa se dedicar ao estudo de investimento, caso você queira se tornar aí um investidor que invista bem o seu dinheiro em ações. Então 60% seria destinado a ações, né? As ações, elas precisariam ter algumas características para que eu investisse nessas empresas. Quais são essas características? Primeiro, tendência secular. Eu não investiria em um negócio simplesmente para ganhar dinheiro. Eu teria que ver esse negócio vivo daqui a 30, 40, 50 anos. Porque se não for assim, eu simplesmente posso perder muito dinheiro. Digamos que eu invista numa empresa hoje, ela começa a apresentar algumas dificuldades, ela começa a patinar. Por exemplo, criação de leis que começam a dificultar esse negócio e tudo mais, como a gente já viu acontecer no passado, porém os fundamentos dessa empresa, eles ainda estão muito fortes. Porém a empresa ela pode sofrer por 5, 6, 7 anos. Então eu não posso entrar no investimento em ações pensando em sair nos próximos 3, 4, 5 anos. Eu tenho que ver uma tendência
secular nessa empresa, eu tenho que ver a possibilidade dela estar viva no futuro e maior do que está hoje. Então, empresas com tendência secular. E aqui eu posso citar alguns exemplos, empresas de óleo e gás, que têm investimento em energia renovável, por exemplo, fusão nuclear, que é um investimento que eu acho interessante, energia nuclear, agronegócio. Então, são diversos setores, diversas empresas e ela precisaria ter uma tendência secular. Um outro ponto seria empresas que geram caixa. Pode parecer muito simples isso e óbvio, mas não é. Se você pegar a tese de investimento dos últimos 10 anos, o princípio era investir em empresas que poderiam dar lucro, gerar caixa daqui a 10, 20 anos, né? Investimento em startups, empresas que crescem muito rápido, que não geram caixa hoje em dia, né? O objetivo seria o quê? Investimento, captar dinheiro, crescer, conquistar uma base de clientes e no futuro monetizar essa base de clientes. Porém, agora com um aumento de juros, a gente viu o quê? Que essas empresas, elas estão perdendo fundamento. Muitas delas vão quebrar porque elas não conseguem se sustentar, porque elas não geram lucro. E é simples, se a empresa ela não consegue gerar dinheiro para pagar as suas contas, hoje ela vai quebrar. Então, empresa que gera caixa é a tese de investimentos que sempre funcionou. Então, a empresa precisaria gerar caixa para que eu investisse nela. Além disso, empresas que crescem. Eu não quero investir numa empresa que não está crescendo, que ela está estagnada, né? E esse é um grande problema de muitas empresas, por exemplo, do setor de energia elétricas, porque as elétricas, elas demoram muito tempo para construir uma planta de transmissão, por exemplo, e depois que ela constrói essa planta, ela pode passar 5, 6, 7 anos sem nenhum novo investimento. E isso é um grande problema, né? Tem um filme que eu gosto muito, que eu acredito que é o melhor filme que existe na face da Terra, porque eu amo o Brad Pitt, cara gostoso. E o filme é Guerra Mundial Z, né? E bem no começo ele encontra lá um cara que é imigrante nos Estados Unidos e ele fala: movimento é vida. I used to work in dangerous places and people who moved survived and those who didn't. Movimiento es vida. Movimiento es vida. You have a better chance if you come with us. Por quê? Porque os zumbis estão atacando o prédio lá, e ele fala que você precisa se movimentar para você conseguir sobreviver. No final, o cara resolve ficar na casa e ele morre, né? Então, empresas que não se movimentam, empresas que não crescem, não buscam inovação, não buscam fazer novos investimentos, ela tende ao fracasso. Então, eu só vou investir no negócio se ele tiver algum investimento já rolando, né? E eu vou analisar esse investimento, qual que é o retorno que ele pode dar, é um investimento interessante, não é? Ou empresas que planejam investir aí em um curto espaço de tempo, né? Talvez um ano. Então, empresa, ela tem que crescer, ela tem que se movimentar. Um outro ponto é investir em uma empresa que tem uma vantagem competitiva. E eu não estou falando aqui que a empresa precisa ser uma Apple da vida. Seria bom se fosse, né? Mas não precisa. Porém, a empresa precisa ter algum tipo de vantagem em relação aos seus concorrentes, né? E quanto maior a vantagem, melhor. Um exemplo que eu gosto de dar, que não é a melhor vantagem competitiva do mundo, mas eu ainda assim enxergo como uma grande vantagem, é o caso da Boa Safra. Porque a Boa Safra é uma empresa do agronegócio que ela simplesmente, ela não tem praticamente nenhum diferencial. O seu diferencial é o seu próprio modelo de negócio, né? O que ela faz? Ela tem uma parceria com diversos fazendeiros que têm grandes quantidades de terra e ela fala: olha, se eu te dar essa semente aqui que é melhorada geneticamente, você planta ela, você replica essa semente, aí eu compro essa semente de você, o cara fala: beleza, eu topo, eu faço isso pra você. Aparentemente isso está funcionando, né? Ela mantém um bom relacionamento de longo prazo com esses produtores, com esses fazendeiros. Porém, cara, é muito fácil para um concorrente conseguir tomar esses fazendeiros da Boa Safra. A vantagem é que a Boa Safra é a única empresa nesse segmento, ela é muito pequena e não tem nenhum concorrente ao seu nível no Brasil, né? É a única empresa desse segmento que faz especificamente isso na Bolsa de Valores brasileira. Então isso permite com que ela cresça com o pé enfincado no acelerador, porque ela não carrega o custo da terra, que é o custo mais alto do agronegócio. Então ela vai crescendo ano após ano e lá na frente, quando surgir um concorrente que tente replicar o modelo da Boa Safra, a empresa já vai ser muito grande, muito relevante e ela pode simplesmente começar a comprar essas terras desses produtores integrados. Então é uma vantagem competitiva da Boa Safra. Apesar de ela não ter uma vantagem competitiva, ela tem. E aí basta você analisar o risco ligado a esse negócio. E também empresas com boa gestão. A empresa precisa ter uma boa gestão. Se você investir em empresas que têm pessoas mal intencionadas ali, que quer roubar dinheiro da companhia, que quer fraudar a companhia, a tendência é que esse investimento seja um investimento muito mal sucedido, como foi o caso da IRB, né, Instituto de Resseguro do Brasil. Bom, então eu falei aqui 10% em pós-fixado,
20% em pré-fixado, 60% em ações, tanto nacionais quanto internacionais, e tá faltando 10%. E esses 10% aqui seria em Bitcoin. Porque eu vejo Bitcoin como a nossa maior revolução, e eu acho que a gente está vivendo de fato a revolução, uma das mais importantes, porque o Bitcoin é a arma mais poderosa que a gente já teve até hoje nas nossas mãos. E as pessoas, elas não conseguem enxergar o valor do Bitcoin ainda, né? Qual que é de fato a função dele. E quando as pessoas verem qual que é a função do Bitcoin, a tendência ou a consequência dessa função vai ser grandes valorizações. A minha forma de investir em Bitcoin, ela é muito diferente, porque eu não compro o Bitcoin propriamente dito. Eu tenho conta numa corretora americana, onde eu mando a minha grana para lá e eu compro opções de um ETF de Bitcoin. E por que que eu faço isso? Porque eu tô garantindo a minha posição em Bitcoin no futuro, e a grande vantagem é que hoje o Bitcoin ele tá muito desvalorizado. Quando o Bitcoin ele sofre valorizações, são valorizações bem expressivas, de 10, 20, 30% de um dia para o outro, né? Ele pode se valorizar, não sei, 500% em menos de 3 meses, 4 meses. E quem opera opções sabe disso. A volatilidade é a grande amiga do investidor em opções. Então eu tenho opções de compra em Bitcoin, né? Um ETF americano chamado BITO. Então essa seria a minha carteira de investimentos. 10% em pós-fixado caso aconteça alguma merda comigo, 20% em pré-fixado para ganhar dinheiro com marcação ao mercado, 60% em ações e 10% em Bitcoin, né? Nessa forma exótica de se investir em Bitcoin. E é claro que eu vou pedir novamente para você curtir esse vídeo e se inscrever nesse canal. Essa meta de monetização aqui, ela não será atingida sozinha, então eu conto com a sua ajuda para isso. Eu sou Matheus Cipriano, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Tamo junto, valeu e até mais.